Há alguns dias eu abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram e coloquei ali: qual a sua dúvida? Deixa a sua pergunta sobre hipnose. Muita gente participou, teve muitas perguntas e algumas eu respondi lá no Instagram mesmo, lá nos stories do Instagram e do Facebook. Só que teve bastante pergunta, mais do que eu imaginava que teria, tá? Obrigado por quem participou, foi bem legal, eu adorei. E agora vamos lá, eu vou responder aqui. Eu resolvi fazer esse vídeo para responder as principais perguntas, as perguntas que colocaram lá. Vamos responder aqui, selecionar as que mais apareceram, tá? Vamos responder para tirar todas as dúvidas. Se você tiver mais alguma dúvida, comenta aqui para mim saber, tá? Que eu faço um outro, a gente pode fazer uma segunda edição desse vídeo. Quer saber mais alguma coisa? Ficou curioso? Surgiu alguma dúvida? Agora, nesse vídeo, deixa aqui que eu vou responder também, tá bom? Vamos lá. Hipnose é real? Sim, a hipnose é real, tá? A gente tem muito esses filmes, desenho, Pica-Pau hipnotizando, Zeca, Urubu. Em filmes, tem aquele filme Hypnotic, acho que é isso, eu ainda não assisti, mas eles falaram que o filme é bem legal, só que ele trata a hipnose de um jeito diferente. A maioria dos filmes trata a hipnose de um jeito diferente, filmes, desenhos, e isso acaba criando uma certa expectativa errada. A gente acredita que é algo sobrenatural, que é algo mágico, que é algo algum tipo de truque. Enfim, a hipnose nada mais é do que um estado de concentração, tá? Qualquer pessoa consegue ser hipnotizada e qualquer pessoa consegue hipnotizar. 2 horas treinando hipnose, tá? 2 horas de treinamento, você sai hipnotizando qualquer pessoa. A hipnose é muito fácil de fazer, tá? É real sim. Inclusive é utilizado na medicina, tá? Na odontologia, para pacientes fóbicos, na fisioterapia e o que mais? Claro, na psicologia, né? Todos esses conselhos reconhecem a hipnose, tá? E permitem a utilização. Mas a hipnose é real, tá? Tem bastante reportagem, tem algumas do Fantástico no YouTube você encontra sobre cirurgias que foram feitas com o uso de hipnose. Pessoas que não podem receber uma anestesia, que são alérgicas, ou que precisam ficar acordadas, né? E precisariam fazer uma cirurgia num local que depende de uma anestesia geral. Como eu já vi uma cirurgia no cérebro, tá? O homem que passou pela cirurgia, o paciente, ele tinha que mexer a mão, ele tinha que ficar acordado. Então ele não podia receber uma anestesia nem local e nem geral. Então, durante a cirurgia, ele tinha que fazer movimentos com as mãos e ele foi feito com um hipnólogo do lado para tirar a percepção de dor. Hipnose é farsa? Bom, agora que eu já falei que a hipnose é real, você sabe que a hipnose não é uma farsa, tá? Ela é real, ela acontece, é bem fácil de fazer. As apresentações são combinadas? Não, tá? Eu sempre digo o seguinte, é mais fácil hipnotizar alguém, é muito fácil fazer hipnose. É mais fácil hipnotizar alguém do que combinar o que vai acontecer. O legal da apresentação de hipnose, na hipnose street, na hipnose de palco, o legal é que um show nunca é igual ao outro, uma apresentação nunca é igual a outra, justamente por causa disso, não é combinado. Então é tudo muito subjetivo. Se eu falo para alguém ver todo mundo pelado, às vezes a pessoa vê todo mundo pelado, às vezes a pessoa vê as pessoas de roupa íntima, ou às vezes é de outro jeito. Ela fala assim, eu não tô vendo ninguém pelado, mas tá todo mundo tão engraçado, tá? E é aí que tá a graça. Se você manda alguém dançar, sentir uma vontade incontrolável de dançar, você não sabe como que aquela pessoa vai reagir. Alguns ficam só mexendo as mãos, assim, enquanto que outros saem dançando, nem doido. Essa que é a diversão. Não é combinado. Então nem o hipnólogo sabe o que vai dar certo e o que não vai dar e o que vai acontecer. E esse que é o divertido. Hipnose é ciência? Não, a hipnose não é ciência, ela é comprovada cientificamente, tá? O que acontece? A gente pode fazer um exame de imagem para comprovar, a gente pode fazer um eletroencefalograma, são diversos exames que a gente pode fazer para confirmar. E os testes. Existe o teste de Stroop. Esse teste, ele é muito difícil de ser realizado, a gente não cair nas pegadinhas, tá? O que acontece? Tá vendo aqui, ó, essa palavra? Tá escrito azul, mas está escrito em vermelho, vermelho você escreve em azul, e o que acontece? A gente não consegue não ler a palavra, tá? Eu tô olhando aqui agora, ó, olha, eu tô vendo o vermelho tá em azul, o amarelo tá em azul, eu não consigo ver a cor, eu vejo a cor, mas eu não consigo deixar de ler a palavra. E o que acontece? A gente consegue comprovar a hipnose com esse teste.
Tá? Esse teste foi usado pela CIA para identificar espiões, tá? É muito difícil você não ler a palavra. Então, eles verificavam pessoas que aprendiam, tinham sua língua materna, né, como o russo, principalmente na época. Eles olhavam, colocavam essas palavras com essas cores em russo, e os agentes eles eram treinados eles começaram a ser treinados para ver a cor e não ler a palavra. Mas se você ver essa palavra em outra língua, tá? Tô botando aqui agora, aí sim, você não consegue ler, então você consegue falar a cor com muito mais facilidade. Agora, se você ver numa língua que você conhece ou na sua língua materna, você não consegue falar o nome da cor, você tende a ler a palavra que está escrito, tá? Com a hipnose, a gente consegue eliminar esse efeito. Eu posso simplesmente dar a sugestão seguinte, olha, você vai ver uma palavra, você não consegue ler as letras, simplesmente um borrão, e você consegue identificar a cor. A pessoa não vai conseguir ler, ela vai falar a cor, porque ela não consegue mais ler, tá? A gente tirou essa capacidade dela com a hipnose. Essa é uma forma experimental de comprovar a eficácia da hipnose, tá? Comprovar que ela é real. Hipnose é espiritismo? Não. Hipnose não tem nada de místico, nada de sobrenatural, tá? Mas tem gente que usa a hipnose, às vezes sem saber, tá? Para explicar fenômenos espirituais, fenômenos que não teriam uma explicação, né? A gente que conhece a hipnose, a gente que sabe como funciona, a gente consegue explicar. Porém, como a hipnose ainda é pouco conhecida, principalmente no Brasil, tá? É muito utilizado religiões, seitas, líderes, né? Que convencem as pessoas através de técnicas hipnóticas, que são muito convincentes, né? Você está vendo acontecer. E aparentemente não tem uma explicação, então é muito fácil dizer, olha, isso aqui é sobrenatural, isso aqui é um poder que eu tenho, é um poder mágico. Você chega com uma dor e eu chego e falo assim, olha, eu tenho um contato direto com Deus, eu sou iluminado, se eu coloco a mão na tua cabeça, eu tiro a tua dor. E dá para fazer, tá? É comum tirar a dor das pessoas. Eu já atendi pessoas que precisavam passar por procedimentos que eram doloridos, né? Não tinham nenhum risco, não ofereciam nenhum risco, não precisava estar junto no momento, mas a pessoa passava por esse procedimento dolorido, depilação, procedimento estético, tá? Muito comum, ou até outros procedimentos médicos, onde não precisa ter uma anestesia, mas a pessoa usa uma pomada anestésica, alguma coisa nesse sentido, só que não funciona direito, não alivia direito. Então eu uso a hipnose para tirar a percepção de dor, tá? E funciona. E sim, dá para fazer isso, dá para usar isso para o mal também. Se uma pessoa mal intencionada quiser utilizar a hipnose, ela consegue dizer que é algo mágico, que é algo sobrenatural, sim, mas a hipnose não tem nada de místico. Hipnose é perigoso? Não. E sim, tá? Calma, que eu explico. Olha só. A hipnose em si não é perigosa, tá? Quando eu era criança, eu via em programas auditórios, na época que a gente via era o Fábio Puentes, né? Bem dormido, bem dormido. Ele ia em programas de auditório e fazia hipnose, fazia a galera comer uma cebola achando que era maçã. Eu não faço isso, tá? Não acho isso legal. Mas eram outros tempos, achava que era perigoso. E eu ouvia pessoas dizendo, olha, não, se você for hipnotizado, você pode ficar preso, se você fizer uma regressão, você pode não querer voltar, é perigoso. Nunca aconteceu de alguém ficar preso, tá? Não tem como alguém ficar preso em hipnose. Não tem como alguém não voltar, porque a pessoa não vai para lugar nenhum. Ela tá ali, ela tá consciente o tempo todo, tá? Ela sabe o que está acontecendo. A única coisa que acontece, a gente reduz o que a gente chama de fator crítico. O fator crítico não existe, é uma convenção. Se eu falar para você, agora, Maria, o teu nome agora é Josefina. Você vai dizer, não, meu nome é Maria. Agora, se você engajar na hipnose, se você quiser participar do processo, o que vai acontecer? A gente vai fazer alguns processos até chegar ao ponto de trocar o teu nome. E você aceita aquilo como verdade. Só que daqui a pouco você vai falar, não, peraí, meu nome é Maria. Já aconteceu, tá? Eu hipnotizando as pessoas, várias pessoas, e uma menina, aqui, a Kimberly, eu hipnotizei ela e mudei o nome para Abacaxi. E ela falava, meu nome é Abacaxi, meu nome é Abacaxi. E eu falava, Evelyn, não, é Abacaxi. É Joana, Abacaxi. E aí daqui a pouco ela olhou, é Kimberly meu nome. Passou uns minutos, né, eu nem tava falando com ela na hora, ela tava lá hipnotizada ainda, ela falou assim, é Kimberly meu nome, lembrei. E tá tudo bem, se eu não tirar o nome da pessoa, se eu não tirar esse nome que foi trocado, a pessoa vai voltar a lembrar o nome dela. O perigo está na hipnose, na terapia. Bom,
para fazer terapia, você não precisa ser psicólogo. Eu estou estudando psicologia agora, por motivos particulares, mas era uma coisa que eu dizia que não ia fazer, mas mudei de ideia, tá? A gente precisa mudar de ideia às vezes. Porém, é o seguinte, eu já atendo como terapeuta há muito tempo, e você não precisa, tá? A legislação brasileira não obriga que você tenha uma faculdade de psicologia para atender como terapeuta, tá? Você pode fazer a psicoterapia, mas sem ter uma faculdade, sem curso nenhum. Você pode simplesmente dizer, hoje eu sou psicoterapeuta. Só que o que acontece? Isso não é ético, não é legal. Você precisa estudar muito. Eu sempre gostei muito de estudar, estudei muito sobre terapia. Hoje eu me considero um excelente terapeuta. É claro que eu tenho muito para aprender ainda, estou sempre evoluindo, sempre aprendendo. Porém, eu estudo muito abordagens terapêuticas, principalmente a terapia cognitivo-comportamental. Mas tem muita gente que usa a hipnose como uma explicação mágica, como uma explicação mística. E isso não é legal, isso é perigoso, tá? Do meu ponto de vista, isso é muito perigoso, porque não tem uma psicoeducação. Então, utilizar a hipnose como uma forma terapêutica de forma errada, sim, é perigoso, porque você está lidando com a saúde mental das pessoas. Porém, esse mesmo risco existe para um psicanalista. O psicanalista não precisa fazer nenhuma faculdade, tá? Você pode estar fazendo um cursinho profissionalizante. Tem psicólogos muito ruins, eu já passei por psicólogos horríveis, como já passei por bons psicólogos. Já passei por psiquiatras horríveis, que só me prejudicaram, como passei por bons psiquiatras, tá? Sim, eu já tive minhas fases meio doidinhas também, tá? Brincadeira. Eu tenho problema de ansiedade, já tive problema grave de depressão, tá? Tenho problema de ansiedade, a minha ansiedade ela é fisiológica, ela tem uma causa fisiológica, não tem como eliminá-la totalmente, né? Eu explico isso em outra hora. Mas sim, a hipnose tem riscos, ela pode oferecer riscos desde que usada em uma forma terapêutica por um terapeuta ruim. Só que aí, se ele usar a hipnose ou não, vai ser perigoso. Regressão de vidas passadas existe? Bom, aqui eu vou dar uma explicação, tá?